Fala rapaziada, mais um vídeo no canal do Galego. Hoje vamos dar uma rodada nos atletas brasileiros. Sim, vamos ver algumas polêmicas, alguns pronunciamentos, algumas coisas que ocorreram aqui nos atletas brasileiros. Enfim, vamos fazer também uma comparação rápida aqui de Zancanelli com o Menegatti, uma comparação que tem seus problemas e que eu vou explicar daqui a pouco, e também um desabafo sobre Rafael Brandão, o melhor Open que temos no Brasil. Acho que de todos os tempos é o melhor Open que o Brasil já teve, que já pegou as melhores classificações e que se mostra meio inconsistente nesses últimos tempos em questão de posições, por vários motivos que eu também vou explicar aqui. Eu peço muito, humildemente aqui, para você deixar seu like, se inscrever no canal do Galego aqui, para receber mais desse conteúdo. Se puder, comente algo, comente alguma coisa para dar um engajamento. Essa época do ano é meio não turbulento, mas uma época de queda das visualizações de fisiculturismo, por causa que o Mister Olympia já passou e a visualização só vai voltar mesmo quando já chegar o Arnold Classic, que vai ser lá em fevereiro. Então, se você quiser que eu continue trazendo aqui e traga mais vídeos, mais qualidade, mais comparações, que é algo que eu vou tentar trazer esses últimos dias, já peço aí que você deixe seu like, se inscreva no canal, e é isso, bora mais, sem enrolação nenhuma, comentar sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o pronunciamento do Rafael Brandão, cara. O que aconteceu para ter esse pronunciamento e tudo mais? Primeiramente, a gente vai ter que voltar mais ou menos para abril, eu acho que é abril para junho desse ano, mais ou menos. Enfim, o Rafael Brandão teve um problema gastrointestinal e teve que parar a preparação que ele estava fazendo para o Olímpia. E o que é mais ou menos isso que ele queria explicar? Eu não sei o problema exato, ninguém sabe na verdade, porque o problema que o Rafael Brandão apresenta na época era um problema que os médicos hoje ainda não descobriram 100% a causa ou o que ele pode fazer. Então, na época, já era algo de muito debate sobre o que o Brandão realmente tinha. Óbvio que o Brandão não é culpado por isso, o Brandão é só um atleta, ele não é médico. Então, o médico dele chegou nele, ó, tu tá com isso daqui. E o Brandão, beleza. Ele divulgou nas redes sociais que tava com aquele problema gastrointestinal. E o que aconteceu? Muitos médicos, muitos especialistas falaram que não. O Brandão não tinha aquele problema gastrointestinal porque aquilo era, vamos dizer, impossível. Era um problema que ainda não tinha um diagnóstico, então não tinha como se, por exemplo, passar uma medicação para aquele problema porque ele ainda não era diagnosticado, ainda medicamente falando. Então isso levantou um boato de que meio que o Brandão, não é que ele não estivesse com esse problema, mas que ele não quisesse competir no Olímpia. E o que acarretou isso? Acarretou que a mídia que estava por cima do Rafael Brandão desceu muito e muita gente começou a cobrar muito mais o Brandão, principalmente porque ele recentemente foi pai. Ele agora tem uma cabeça muito mais diferente visando o esporte, porque normalmente a gente pensa no bodybuilder como aquele cara louco, como aquele cara que, tipo assim, quer ganhar, vai fazer tudo para ganhar não sei o quê. E isso muda muito quando você tem uma família, quando você tem uma filha, no caso do Brandão, um filho, no outro caso do fisiculturista, mas enfim. Quando você tem uma família constituída, se torna muito mais difícil você falar, pô, eu vou me entupir de hormônio, de peptídeos para subir no palco. Não, porque você pensa, pô, minha filha, pô, minha esposa. E isso afeta, querendo ou não, a cabeça do Brandão muito. Principalmente porque as pessoas alegam muito que, o Brandão agora que tem família não vai competir no mesmo nível que ele competia antes, que não sei o que, não sei o que lá. O que realmente pode ser uma verdade, mas pelo menos na minha visão, não é totalmente. O Brandão ainda é um cara que tem o afinco pelo esporte, ainda é um cara que tem a garra, que quer apresentar algo bom. Então, a gente no Brasil tem uma falta muito grande de Open. E o Brandão, que por muito tempo carregou essa mídia de ser o Open brasileiro, hoje, por passar por problemas e outras coisas, ele se vê numa situação turbulenta. Por vários problemas também, dos hormônios, de coisas pessoais e tudo mais, ele vai se tornando, vai acumulando esse problema, essa rede de problema. Então, a galera cai muito em cima do Brandão por causa disso. Ele fez esse posicionamento todo, eu não vou ler aqui, mas está aí na tela se você quiser ver tudo mais. É um posicionamento não agressivo, é um posicionamento bem calmo, bem centrado do Brandão. Acho que ele fez a coisa certa. Ele quer apresentar aquilo, ele quer mostrar que ele tá ali, que ele é o Olímpia, não que ele é o Olímpia, mas tipo assim, que ele é o atleta brasileiro que representa o Brasil no Olímpia. Ele quer mostrar isso. Por mais que hoje a gente vendo uma Open muito complicada, muito arisca, porque a gente vê ali o Rabi Chopra, que, pô, já é a terceira vez seguida que ele é segundo lugar, ele tá sempre batendo na trave, ainda continua com uma constância muito boa. Derek Lansford, que tem um treinador que é o Pacho, que a gente respeita muito, que é um cara que é muito constante também, que por mais que não traga a melhor condição, às vezes falhe, ainda é um cara que sempre tá no topo. Andrew Jacked e Martin Fitzwater, que estão conseguindo voltar
para os holofotes. O Leather Jacket, que antes estava meio sumido esse ano, já chegou no quarto lugar. O Martin Fitzwater ganhou do Samson Down, então tá tudo uma mídia muito repercutida ali em cima. O próprio Samson, que parou por um tempo para fazer um off, eu até penso em trazer um vídeo explicando melhor sobre isso, mas enfim, é algo muito difícil pro Brandão. E eu espero dar todo apoio eu espero, pelo menos na minha visão, todo apoio brasileiro para ele, porque é um cara que faz trabalho, que quer buscar e que mostra isso, tá entendendo? E querendo ou não, a gente tem que dar tempo ao tempo. O Brandão é um atleta open. Open é a categoria mais difícil do bodybuilding, é a categoria que é mais difícil você subir peso, porque um ditado que a gente tem muito é: o quanto mais treinado um cara é, menos treinável ele é. O que é isso? Quanto mais um atleta já ganhou massa muscular, já treinou, já testou estímulos para o seu corpo, mais difícil o corpo dele é mais difícil de melhorar. E é isso. E agora indo para o confronto Matheus Menegatti Zancanelli. Por que esse confronto a gente fala que é um pouco difícil de se lidar, difícil de se medir, vamos dizer assim? Primeiramente porque a gente tem que ver uma coisa. O Zancanelli, a última vez que ele foi no fisiculturismo foi em 2024. A gente já está indo para 2026. 2 anos de diferença. E a gente teve o confronto no Texas Pro entre o próprio Zancanelli e o Matheus Menegatti, que o Zancanelli ganhou. Só que desse tempo para cá, o Menegatti melhorou muito. 2024, o Menegatti foi nono ou foi oitavo lugar, eu não vou lembrar 100%, mas eu acho que foi oitavo, se eu não me engano foi oitavo lugar do Mr. Olympia, e esse ano ele já está em sétimo, o que já é um feito gigante. Você subir uma classificação do Olympia anualmente já é algo muito bom, já é algo que considera você um atleta muito constante, é algo que está evoluindo muito. O Menegatti evoluiu muito, não só em questão de posição, mas em questão de tudo, ele evoluiu, você vê que o Menegatti evoluiu. E isso é interessante de se lidar, isso é interessante de se ver, para validar um físico. E quando a gente vê o Zancanelli, ele parou por um tempo, e agora que está voltando, fez um off muito bom, está muito grande o Zancanelli, e agora a gente vai ter que ver essa disputa no palco. Quem que vai apresentar o melhor físico no palco? Porque físico de Instagram, que mostra no Instagram, não é a mesma coisa que no palco. O atleta pode ficar muito grande no Instagram, chegar no palco e perder. O que aconteceu com o Nick Walker, por exemplo. O Nick Walker deu toda aquela mídia falando que ele ia ganhar, que ele ia ser o primeiro lugar, que ele estava indo pra cima com tudo, e por mais que tenha sido um erro muito mais de treino, do coach dele, um erro muito mais do coach dele do que dele mesmo, ele ainda ficou em sexto lugar. O que acabou gerando uma repercussão muito grande e tudo mais, porque ele prometeu, chegou lá e não entregou nada. A gente tem umas imagens que o Brasil Bodybuilding News, a BBN, separou aqui para nós do confronto do Texas, que a gente vê que na época já era um confronto muito parelho. Porque a gente pode ver que as pernas são muito iguais, os braços são muito iguais, tudo é muito igual. Até a cintura, o Zancanelli tem uma cintura que é bem fina, a do Menegatti também, só que a estrutura do Menegatti se sobrepõe mais à do Zancanelli. E nesse show o Zancanelli ganhou, o Menegatti perdeu nesse show, o Zancanelli ganhou. A gente vê que a estrutura do Menegatti é mais imponente do que a do Zancanelli, principalmente a expansão de dorsal e a relação da cintura com a dorsal. O Zancanelli tem uma boa dorsal, mas não expande tanto quanto a do Menegatti. E essa pose, realmente, a dorsal decide muito. Mas que a gente também possa ver que, por exemplo, o Zancanelli tem um peitoral muito mais aparente do que o do Menegatti. Óbvio que ele já melhorou, já trouxe melhoria, só que na época era algo muito visível no Menegatti. Tanto que isso que fez ele perder bastante classificação no Olympia. Mas enfim, é uma pose que naquela época quem eu acho que foi o Zancanelli, mas eu acho que hoje o Menegatti ganharia fácil. Lembrando que a gente não tem nenhum tipo de comparação. Os dois vão subir no mesmo show, que vai ser o Arnold Classic, que também vai subir o Neil Darwin, que também vai ser uma comparação interessante, porque a gente vai ter Menegatti e Zancanelli, que são dois nomes grandes, mas o Neil Darwin, que é o atual quinto lugar do Olympia. O Menegatti é só o sétimo. Então vai ser um confronto difícil aí para os brasileiros. A gente vê o peito médio ao lado, a gente vê que o Zancanelli tem um peito melhor que o do Menegatti, só que o Menegatti tem um arredondamento de perna melhor que o do Zancanelli. Isso que é interessante. A perna do Menegatti, tanto que a gente também pode ver isso no duplo bíceps de frente, ela não corta tanto, mas ela é mais aboloada, tipo assim, ela é mais redonda, o arredondamento dela é melhor, o arredondamento. Sendo que a do Zancanelli é uma perna muito mais cortada, uma perna muito mais, vamos dizer esse palavreado, sliced. Uma perna muito mais cortada, uma perna que traz uma fibra maior, como a do Urs, por exemplo. A perna do Urs, mesmo no off, ela corta bastante. E é esse aspecto que o Zanca vai trazer aqui pro palco. Ele não traz tanto esse aspecto no peito mais rolado. Por mais que ele tenha um peito melhor, a perna do Menegatti é melhor. E a gente vê que tudo o resto é bem compatível.
os braços, o ombro, tudo tá bem compatível, então é um confronto que realmente na época já era difícil. Hoje eu acho que o Menegatti ainda vai ter uma vantagem por cima. Por mais que o Zancanelli tenha vindo de um off muito grande, eu acho que esse descostume, essa parada que ele deu do fisiculturismo mesmo, vai pesar um pouco, porque o Menegatti está competindo mais, ele já veio agora do Olímpia, ele veio, porra, do show que ele perdeu pro Neil Darby, então ele competiu mais nesses últimos anos do que o Zancanelli, isso pode acarretar numa vitória, eu acho que mais tranquilo. No abdominais e coxas aqui a gente pode ver que a parede abdominal do Menegatti é melhor do que a do Zanca, a estrutura do abdômen do Menegatti é melhor, sendo que, de novo, as pernas e braços são muito compatíveis, então são poucos detalhes que podem decidir realmente essas poses. Por fim, pro duplo bíceps de costas, a gente vê que o Menegatti já tem uma ampla vantagem maior, porque como eu disse, a dorsal dele expande mais, ele tem um volume mais interessante nas costas e o posterior dele parece ser maior de costas. Então, pelo menos quando a gente puxa para costas, a gente vê que o Menegatti já tem uma vantagem muito maior sobre o Zancanelli. Óbvio que a gente vai ter também a pose clássica, que é provavelmente o one biceps de cada um, e vai ser o tríceps megalato também, sendo que a gente não tem as imagens concretas aqui para a gente fazer a comparação. Mas dessa pequena comparação mesmo que a gente fez aqui, já dá para ver que o Menegatti está talvez alguns passos à frente. O Zancanelli, óbvio, pode ganhar uma ou duas poses, mas ainda eu acho que o Menegatti tem uma vantagem superior ao Zancanelli, principalmente pela experiência de palco que ele ganhou nos últimos shows, tanto em pose, tanto em posicionamento e tudo mais, mas também de trabalho. O Zancanelli está voltando agora de um off grande, então ele vai ter que se reacostumar. O Zancanelli é um atleta muito bom, o Menegatti também. Só que eu ainda acho que o Menegatti está um passo à frente. Sendo que se o Neil Darby realmente for para o Arnold, eu acho que não vai ter como para o nosso brasileiro, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo mais corrido, talvez eu tenha gaguejado um pouco mais falando ele, mas enfim, foi o que deu para sair, né? Enfim, fico muito feliz por ter vocês aqui acompanhando meus vídeos, as visualizações dos vídeos estão crescendo muito, fico muito contente por isso. De novo, peço que deixe o like aí, me siga no Instagram se quiser, Mateus, @Mateus_0, é isso, tamo junto, tropa.